Quem conhece um pouquinho de história deve se lembrar da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Francesa, da morte de John Kennedy. Nostradamus previu tudo séculos antes de acontecer. E para a gente saber mais sobre um dos maiores, se não o maior profeta que o mundo já viu, e sobre as suas profecias, eu recebo o historiador e pesquisador Marcelo Lambert. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Você está bem? Tudo bom, Rony? Tudo você? Como é que está? Tudo jóia. Bom, tranquilo. Falar de Nostradamus, né? Tem até série de televisão, Sim. né? Em canal pago, Sim. com caracterizações, com tudo. Com uma produção incrível. É uma mega produção, né? É. Vamos começar. Sim. Quem foi Nostradamus? Como é que ele ganhou essa notoriedade, Marcelo? Bom, primeiro ele foi um intelectual do seu tempo, um homem do século XVI, um pouco ainda com a cabeça na Idade Média, mas um homem renascentista. Sim. Então ele trazia com ele uma, não só por questões das profecias, mas um visionário, afeito à arte, afeito aos livros, a questão da intelectualidade. E essa notoriedade, basicamente, ele constrói através das profecias, né? Mas também como médico, enfim, com alguns trabalhos que ele desenvolve em outras áreas do conhecimento. Uma coisa que a gente fica pensando é o seguinte, esse é um assunto que eu gosto muito e a gente sabe que ele previu um monte de tragédias, mas ele também tem uma tragédia pessoal na vida dele, né? Na verdade, Rony, talvez uma das maiores tragédias que ele vivenciou foi a morte da sua primeira esposa e do seu casal de filhos. Como você bem sabe, a Europa estava sendo abatida pela peste bubônica, que também é conhecida como peste negra, por causa das manchas, né, negras que ficavam na pele. E ele perde a esposa e os filhos. Quando isso ocorre, alguns documentos dizem que ele fica um pouco perdido e ele sai, vai para a Itália, provavelmente ele vai para a Itália, outras regiões da Europa, e é nesse momento que provavelmente ele vai consolidar esse perfil profético, mais ocultista, mais esotérico, mais afeito às ciências herméticas e também podemos falar, né, a questão, uma foto muito emblemática desse período, uma imagem, né, na verdade, uma representação. E é interessante dizer que quando ele também profetiza a morte de Henrique II, né, o marido da Catarina de Médicis, ele também entra dentro da coroa e ele entra dentro daquele métier nobre e passa a ter um papel importante também nas decisões dentro da França. Então essa notoriedade, toda essa construção do que nós conhecemos hoje advém exatamente desse processo. Agora, sem dúvida nenhuma, esse trauma que ele sofre é muito poderoso no sentido de motivá-lo para entrar nesse mundo das ciências ocultas, né? E um detalhe muito significativo, é interessante que ele andava entre as pessoas que estavam com a peste e ele não se contaminou, né? Então isso é uma questão interessante também para pensar. Alguma condição biológica lhe colocava imune àquela peste, que todos nós sabemos que era uma questão sanitária. Claro. Agora, ele era médico, né? Sim. Embora médico, por dever de ofício ele deveria fazer isso. Mas ele também estudava, como você falou, astrologia, ocultismo, ciências herméticas, alquimia. Não é? Então foi através dessa combinação de todos esses fatores que ele descobriu esses poderes que ele tinha? Nós acreditamos que, bom, ele era farmacêutico também, portanto, ele tinha uma capacidade de conhecimento fitoterápico incrível. E por conta desse conhecimento de raízes, folhas, ele acaba desenvolvendo, inclusive, uma expertise dentro da química. A Catarina. Né? Exatamente. Objetivamente, se a gente parar para pensar, Nostradamus, ele se torna um alquimista,
né, que basicamente está dentro da estrutura das ciências herméticas, que tinha metaforicamente a ideia do elixir, da longa vida, e a pedra filosofal. A pedra filosofal, que na verdade não era transmutação de chumbo para ouro, não era essa coisa de metais, era uma transmutação interna. Interna, que inclusive a pedra filosofal pode também, por analogia, é o dedo de Deus, é o toque de Deus, aquele que transforma todas as coisas, né? E a vida eterna é a fé, a aceitação, que é o elixir da vida, né? Agora, dentro desse conhecimento de alquimia, de química, de ciências ocultas, é quando ele escreve o primeiro livro, que é o livro das profecias, que dá origem às centúrias, às quadraturas, né? E que dentro dela, que nós temos quase 1000 quadraturas, né? Dentro da estrutura das centúrias, e ali você tem uma série de profecias, uma série de alusões e símbolos e metáforas muito interessantes. Bom, falando nisso, eu abri o nosso papo falando de algumas previsões famosas feitas por ele, né? Quais foram as mais impactantes, aquela de verdade, né? Tá. Tudo, inclusive as torres gêmeas. Vamos criar primeiro um espaço-tempo. Eu acredito que até o século XX, primeira metade do século XX, nós temos até a Segunda Guerra Mundial. Há a possibilidade, inclusive, das previsões em relação a Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas que foram soltas ali, foram... E mais, ele ainda falava de um anticristo chamado Richter. Que seria o Hitler. Então, se a gente pegar esse período renascentista até a primeira metade do século XX, nós vamos ter o nascimento de Napoleão, nós vamos ter a queda da família imperial russa no início do século XX, nós vamos ter o incêndio de Lisboa, né? De Lisboa e o incêndio de Londres. Nós vamos ter também a Revolução Francesa como marco importante aí, né? A transição para o iluminismo. São vários os fatos. Primeira Guerra Mundial, então são momentos muito interessantes. Agora, exatamente, o incêndio de Londres. Tudo de madeira? Tudo de madeira, né? E uma coisa muito interessante, algumas das profecias, ele dizia que ele até plasmava, ele materializava algumas reações. Tem uma profecia sobre a Segunda Guerra Mundial que, segundo alguns documentos do século XVI, fala inclusive que ele ficou com marca de sangue na mão. Que ele estava, durante a visão, né, ele estava num campo de batalha, né, dos aliados contra os nazistas, e é quando ele entra num processo quase de uma depressão, um processo muito profundo, de repente de ver tanta destruição, né? E que, claro, isso seria, para o momento histórico que ele estava vivendo, um impacto, né? Porque ele estava vendo tecnologias que, obviamente, no século XVI não havia. Ninguém sonhava. Ele é um homem de 1503, ele nasceu no início do século XVI. Ele morre com 63 anos, é o que nós acreditamos, né, que ele tenha vivido mais ou menos esse tempo. Você falou que ele viveu 63 anos. Ele previu a própria morte, não? Diz uma das citações que ele tinha um auxiliar, que inclusive todo mundo deve perceber que no momento histórico que ele vivia, ele foi muito perseguido pela Inquisição. Então ele era cercado de algumas pessoas que o acompanhavam e que inclusive davam proteção a ele. E dentre essas pessoas, ele chama o assistente dele, pessoal, e ele fala: amanhã eu não estarei aqui, ao amanhecer eu estarei morto. E de fato acontece. Então, provavelmente, ele previu a própria morte. Agora, um detalhe importante, ele nunca se colocou como profeta. Ele nunca quis que ele fosse chamado desta forma. Ele dizia que era um profundo estudo da astrologia, né, da astronomia, um grande conhecedor das ciências ocultas. Inclusive, ele tinha contato a livros que eram proibidos pelo Index da Inquisição. Sim. E esses livros, nós sabemos que
eram proibidos porque tinham um conteúdo que não era aceitável para aquele modelo social. E dentro dentro dessa perspectiva você tem o Nostradamus que escreve em código, em símbolos, né, justamente para poder sobreviver àquele tempo. E é claro que as profecias, infelizmente, elas foram releituras em cima de releituras, interpretações em cima de interpretações. Existe alguma profecia de Nostradamus para ser realizada em nossos dias? Tá. Vamos pegar então a segunda metade do século XX para cá, né? Então nós temos Torres Gêmeas, nós temos possíveis citações do terrorismo e algumas atitudes radicais espalhados pelo mundo, só que não são profecias que a gente pode fechar. Há contradições, há necessidade de um aprofundamento, mas há muitas coincidências. E essas coincidências, elas não têm como, ela nos faz pensar. Então, no caso a partir da segunda metade do século XX, a dissolução da antiga União Soviética é uma das possíveis citações, a ascensão da China enquanto economia mundial. O perigo amarelo? E de 2017 para cá, havia algumas convergências. De 2017 para cá, mudanças no cenário geopolítico, como, por exemplo, um suposto enfraquecimento da economia norte-americana frente a uma outra que está em hegemonia. Aí sim você faz uma analogia entre Estados Unidos e China. A gente está até acompanhando nas últimas semanas aí a guerra comercial entre as duas grandes potências. E o mesmo também debacle que houve em 2008. Sim. Que a economia americana também foi para a sola do colapso, quer dizer, a bolha imobiliária que foi tão significativa, né? Então, dentro dessa perspectiva, de segunda metade do século XX para cá, Muro de Berlim quando cai, então temos alguns pontos muito significativos que, se você compreender as profecias e analisar as centúrias, você entende que há, sim, uma semelhança. Mas é claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a interpretação, como eu disse, desses documentos requer um conhecimento, um profissionalismo muito grande. E como foram feitas várias releituras, interpretação da interpretação, hoje em dia você tem muitas suposições, né? Mas é um assunto fascinante, né? É uma vida fascinante. Não é apenas um profeta, ele foi um homem afeito à ciência. Ele, quando ele descobre, por exemplo, a técnica de asepsia no século XVI, foi uma das estratégias fundamentais para combater a peste, né? Fato esse que era novidade naquela época, né? E ele desenvolve esse conhecimento. Então ele não se fez apenas pelo ocultismo, pelo conhecimento hermético, mas ele se faz também como homem, enquanto atitude, enquanto médico, farmacêutico, fitoterápico, enfim, ele tem uma ação social, enquanto ser humano, muito interessante no seu tempo. Bom, Marcelo, eu estou tão contente com essa história, viu? Que gosto, adoro isso. Marcelo Lambert, nosso historiador de plantão hoje no nosso programa, nos deu, né, uma aula de Michel de Nostradamus, o grande profeta e reverenciado, cultuado por todo o planeta. Muito obrigado. Volte mais vezes. Sempre à disposição. História é o grande fascínio da minha vida. Nossa. Nossa, né? Obrigado, querido.